Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre pré-eclâmpsia. Se você é mãe, essa casa é sua. Tudo bem, pessoal? Bom, eu vou contar um pouco da minha história, que eu tive pré-eclâmpsia na minha primeira gestação, né? E eu vou contar o que é, as causas e como a gente pode resolver esse problema, que é muito sério e pode acontecer em qualquer gravidez. Vamos lá? Bom, pessoal, tudo começou aí na minha primeira gestação e eu nem sabia o que era pré-eclâmpsia. E eu fui descobrir que eu tive depois que eu ganhei minha filha. Vou contar um pouquinho dessa história, fica comigo pra você entender. A pré-eclâmpsia é uma condição que dá durante a gestação, que provavelmente pode acontecer aí após as 20 semanas, tá? Então é um problema que dá na placenta aí, né? E aí causa alguns sintomas, como pressão alta, ganho excessivo de peso e inchaço, né? É um dos principais sintomas aí, né? Então é um problema muito grave que afeta a pressão da mãe, né? E aí, em casos mais graves, você pode até levar o parto, antecipar o parto do bebê, né? Que foi o meu caso. Tudo começou aí, eu tive uma gestação saudável, né? Mas, porém, quando eu tava com 6 meses, eu sempre tive um inchaço excessivo, né? Então todo mundo falava pra mim, não, você tem esse inchaço excessivo porque você está grávida de menina. E eu era mãe de primeira viagem, então eu realmente não sabia. Então eu acreditava, gente, que eu estava realmente inchada porque eu era mãe de menina, né? Mas sempre inchei desde os 6 meses. Quando eu completei 30 semanas, a minha pressão começou a oscilar. E aí começou a oscilar, tive que entrar com medicamentos. Até aí tudo bem. E além disso, eu comecei a ter um ganho muito excessivo de peso. Inclusive, o meu ginecologista da época, né, falou assim, olha, você tá engordando muito, você tem que fechar a boca, você tem que passar por uma nutricionista, porque o que você tá fazendo... Gente, me culpou, me jogou 1000 pedras, falou que era a culpa minha, que eu tava comendo demais, engordando demais. E eu ganhava cerca de 3, 4 quilos por semana, né? É claro que isso não era normal e era um inchaço excessivo e eram sinais da pré-eclâmpsia, mas eu não sabia. E aí eu tava ganhando um peso muito grande, né? E a pressão muito alta e tudo mais. Chegou a um ponto que eu tava muito inchada. Eu tava aí com 35 semanas, eu tava muito inchada. E eu fiz exame de urina que era pra ver a proteína, né? E aí você fazia xixi o dia todo num potinho, né? Pra ver depois e consultar isso, né? E acabou que deu extremamente alterado. E eu fui um dia antes na médica, ela falou, olha, com certeza sua filha vai nascer antes, seus exames deu muito alterado, tá? E você vai voltar aqui daqui 2, 3 dias, né? E infelizmente não deu tempo, porque minha filha nasceu aí com 36 semanas e 4 dias. O que aconteceu? A pressão ela começou a subir, e eu entrei com medicamentos, mas assim, chegou a um nível que não deu. Então assim, eu já tava com inchaço excessivo desde os 6 meses, um ganho excessivo de peso, e a pressão começou totalmente a se regular, né? E aí quando eu tava com 36 semanas e 4 dias, eu cheguei no hospital já muito debilitada, né? Com a visão totalmente turva, né? Que é um dos sintomas, visão turva, náusea, dor de estômago, muita dor na cabeça, né? E aí a minha pressão tava muito alta, gente. Eu não sei quanto que tava, mas tava realmente muito alta. E eles me internaram, né? E a médica falou assim pra mim, olha, você tá com um problema, né? De pressão alta e isso afeta diretamente a placenta. E não tem como a gente resolver isso a não ser tirando a sua bebê. Então a gente vai ter que tirar a sua bebê. Eu falei, tudo bem, não fazia ideia do que era, não sabia que eu tava tendo pré-eclâmpsia, né? Eu internei pra fazer o tratamento pra tentar baixar a pressão. E aí eu cheguei 6 horas da manhã, eles foram controlando essa pressão aí. E quando foi quase 3 horas da tarde, ela nasceu de um parto cesárea, né? Então minha gestação foi interrompida, com 36 semanas. Eu lembro que ela nasceu, que eu vi ela um pouquinho, né? E logo levaram ela pra incubadora e eu desci direto pra UTI. Eu lembro que a minha filha, ela ficou bem, como ela nasceu de 36 semanas e 4 dias, aí ela ficou algumas horinhas na incubadora, mas ela não precisou e já foi direto pro quarto, assim, coisa de 2, 3 horas após o parto, ela já tava no quarto. E só que eu fiquei muito mal. Então eu fui pra UTI, eles falaram, oi Beatriz, tudo bem? Aqui você tá indo pra UTI. Eu falei, por quê? Ah, você vai tomar um remédio, eles falaram pra mim, e eu acreditei. E assim eu fiquei lá 4 dias, tá? Aí minha mãe chegou lá e falou assim, filha, por que você tá aqui? Eu falei, mãe, não sei, falaram que eu ia tomar um remédio. Minha mãe fez uma cara meio estranha, tipo, UTI. Gente, sinceramente eu nem sabia que eu tava na UTI. Eu não tinha nem noção. E eu fiquei lá precisando sulfatar, coisa de magnésio, eu não lembro muito bem. E era um remédio que ele tinha que ficar pingando, ela veio o dia inteiro. Então eu cheguei lá quinta-feira, quinta, sexta, sábado. Na verdade foram 3 dias. Sábado após o almoço, porque eu fui sair da UTI. E após 3 dias eu fui ver a minha filha. Então a pré-eclâmpsia, gente, é algo aí que você tem que tomar muito cuidado, né? Então se você tá com a pressão alta, com ganho de peso excessivo, com inchaço excessivo, é algo você tomar cuidado, né? Algumas coisas que você tem que fazer aí pra se prevenir. Se você tá com esses 3 tipos de sintomas, você tem que, por favor, consulte seu médico, fale com seu médico. Você tem que entrar com medicamento, você tem que fazer a medida da pressão sempre, qualquer coisa. Se a sua pressão estiver mais que 14 por 9, você tem que procurar o ponto-socorro quando você está gestante, tá? Porque não pode ficar mais que isso. Até 13 é alta, mas dá pra manter em casa. Mais que isso, você tem que correr pro pronto-socorro, tá? E aí fazer o monitoramento e fazer todo o seu acompanhamento aí para que seu bebê possa nascer no tempo certo, né? A pré-eclâmpsia é uma condição que tem afetado muitas mulheres nos dias de hoje, né? E é algo muito perigoso. Então, assim, você tem que tomar cuidado, muito cuidado, pra que dê tudo certo no final, né? Eu sofri muito, eu fiquei na UTI, tipo, um parto prematuro, mas minha filha tá bem, tá forte, saudável.
E eu tô aqui pra alertar você, mãe, se você tiver com esses sintomas, ganho de peso excessivo, inchaço e pressão alta, consulte o seu ginecologista e fale aí pra você fazer todos os tratamentos certinhos, né? E aí, gente, eu queria saber de você. Você já teve pré-eclâmpsia? Se você tá passando por isso, calma, eu tô aqui pra te falar que eu passei também e tá tudo bem comigo, com a minha filha. Vai ficar tudo bem com você também. Só tomar os cuidados necessários, tá? A pré-eclâmpsia é uma condição que ela não tem cura durante a gestação, mas ela tem tratamento. E se você tratar de forma adequada, tudo vai dar certo. Bom, gente, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, se inscreve aqui no meu canal pro YouTube que você gostou desse vídeo. Beijo!